Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 10. João, capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de haver saído todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros dizem: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tendo-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses?
Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele, e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Até aqui, queridos, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, apta para discernir os propósitos mais profundos do coração do homem. E nós queremos nessa hora, rendidos e entregues à ação do teu Santo Espírito, sermos guiados em clareza na revelação daquilo que está escrito. Não daquilo que acho, não daquilo que penso, mas daquilo que está escrito. Então, Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos mais do que simplesmente, ó Deus, estarmos aqui cumprindo um ritual, possamos sair daqui, ó Deus, em nome de Jesus, encorajados, ó Deus, apaixonados por viver aquilo que está escrito, porque esse é o sentido da nossa vida. Não é viver conforme o mundo dita e nem conforme o nosso eu acha, mas conforme está escrito. Então eis-nos aqui, Espírito Santo, rendido ao teu agir, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Podeis assentar por um instante, vamos passar o vídeo da nova série. Eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está, eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama, eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está, eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, Aleluia. um coração. Glória a Deus. Essa é a nova série de mensagens desse mês. Dá-me ouvidos para ouvir e coração para obedecer. Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem nos chamado como igreja para esse tempo. Diante de tantos barulhos, diante de tantas distrações, a silenciar tudo isso, para que possamos ouvir a voz dEle e ser guiados pela voz dEle. Não há algo mais precioso do que ouvir o Senhor. Não há algo mais precioso do que dar ouvidos ao Senhor e obedecê-lo. Porque muitos podem até ouvir, mas poucos apresentam o coração em obediência. Mas que possamos nesses dias ser achados nesse lugar, onde damos os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para obedecer. Aquilo que o Senhor tem como propósito, direção para as nossas vidas. Como se encontra o seu dia a dia com o Senhor? A quem você tem dado ouvidos?
Nós precisamos entender como um povo escolhido, como cristãos, que nós somos guiados não pela nossa voz, e não por aquilo que as ideias do presente tempo, da presente era nos dita, mas por aquilo que a palavra nos diz. A palavra é a voz de Deus, para nós comunicável. Por isso, queridos, nós precisamos ir para a Bíblia, porque se você quer ouvir o Senhor, você precisa abrir sua Bíblia e ler a Bíblia, porque a Bíblia é a voz comunicável de Deus. E mais do que somente ouvir, ter um coração para obedecer. Porque muitos sabem aquilo que Deus diz, muitos sabem aquilo que Deus quer, muitos conhecem a vontade de Deus, mas poucos são aqueles que realmente reconhecem a voz de Deus ao ponto de obedecer. Em qual grupo você se encontra? Você se encontra no grupo que ouve, reconhece, mas não obedece? Ou você é aquele que ouve, reconhece e obedece? Nós sabemos que o alfabeto é ABC em si, mas eu digo que o alfabeto do cristão é obedecer. Nós precisamos entender, queridos, que por mais que o mundo vire de ponta cabeça e esteja do avesso, nós estamos na palavra. Nós não abriremos mão da palavra. A palavra, ela não é em partes para nós, ela é totalmente para nós. Eu não tiro da palavra aquilo que me convém somente, mas ela é toda para o homem todo, para todo ser nosso, não em partes para nós. Ela precisa ganhar força total dentro de nós. Aleluia. Porque uma meia obediência é uma completa desobediência. Você é alguém obediente ou meio obediente? Uma meia obediência é uma completa desobediência. Então que possamos nesses dias apresentar o nosso coração para o Senhor em obediência. Que possamos apresentar os nossos ouvidos disponível para ouvir. Para escutar aquilo que realmente Ele está falando e deseja de nós. Porque quando a igreja ela para de ser a resposta para o mundo, ela passa a ser o silêncio de Deus e o questionamento do mundo. Que a gente possa, no nome de Jesus, queridos, todos os dias viver nessa dependência de ouvir o Senhor e obedecer a Ele. Muitas das vezes não vamos entender muitas coisas, mas precisamos ser achados em obediência, mesmo sem entender. Porque essa é a postura de quem crê. Aleluia. E buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra, para que juntos nós possamos impartir nessa noite. E o tema do episódio em cima dessa série de hoje é ouvir, reconhecer e seguir, e não desistir. Ouvir, reconhecer e seguir, sem desistir. Jesus, Ele veio nos ensinar, diante do tempo que Ele ressurgiu, que era um tempo que a religiosidade tinha se apossado da palavra para trazer domínio sobre pessoas. Então, a questão do presente contexto onde Jesus estava inserido, era um contexto complexo. Era um contexto onde a religiosidade se utilizava de Deus e da voz de Deus e da palavra de Deus para poder manipular as pessoas para aquilo que elas queriam. Mas Jesus, Ele veio e então Ele deu um choque, né, nesse sistema que estava corrompido, ensinando, na verdade, o povo a se voltar para a palavra de Deus genuinamente, a ouvir a voz de Deus e a ser guiado pela voz de Deus. Então Jesus, Ele veio e Ele trouxe a revelação, clareza, entendimento, para que as pessoas não vivessem mais às cegas,
seguindo aquilo que o homem, na verdade, estava querendo impor como verdade, se utilizando da verdade da palavra, para poder ajustar a sua verdade nela. Então Jesus, ele veio e confronta esse sistema. Jesus é uma explosão dentro desse sistema. Porque Jesus, ele ensina o povo a ir para a palavra, a conhecer a Deus, a ouvir a voz de Deus. Ele deu acesso. Porque antes precisava de alguém que se colocava nesse lugar. Agora que Cristo veio, agora Ele é o único que dá acesso ao Pai. Ele é aquele que nos dá livre acesso para que a gente possa acessar. Então aqui ele começa contando no capítulo 10 para nós uma parábola, dizendo que Ele é o bom pastor. E aqueles que ouvem a sua voz e o seguem são aqueles que pertencem a Ele. Mas quem ouve, mas não reconhece, não segue, não pertence ao rebanho dele. E ele então usa dessa parábola para poder contar a realidade, desenhar a realidade do presente tempo. E então agora ele está confrontando o povo, porque o povo não tinha essa liberdade de buscar ouvir Deus, mas buscava num sistema querer ouvir Deus. Então Jesus, ele confronta o sistema, mas diz que aqueles que ali estavam não entenderam a parábola, não fez sentido para eles. Então Jesus foi indo um pouco mais a fundo e foi um pouco mais claro, dizendo que o mercenário, ele não é pastor, porque quando o lobo chega, ele sai correndo e deixa as ovelhas se dispersar. Ele então sai correndo, é o primeiro a sair correndo. Mas então ele diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: vocês não precisam viver dentro desse sentimentalismo miserável, da religiosidade aonde você vive pela meritocracia, pelos seus próprios méritos. Eu sou aquele que sou a graça maravilhosa revelada, então vocês têm acesso a ouvir a voz de Deus a partir daquilo que eu sou. Então agora, queridos, o sistema entra em parafuso, porque aquilo que era normal da conduta do presente tempo, daquele momento, agora é afetado por uma realidade que não tem, na verdade, a aparência de verdade, mas era a própria verdade revelada. E agora o povo então, conhecendo a verdade, seria liberto, viveria livre. E Jesus, ele nos aponta isso dizendo: se verdadeiramente vocês conhecerem o Filho, verdadeiramente vocês serão livres. E tem muita gente, queridos, que está dentro das igrejas, mas não tem um conhecimento verdadeiro do Cristo. Conhece somente o Cristo que a religião apresenta, e não o que o Espírito apresenta. Porque quando o Espírito apresenta a realidade genuína da palavra do Cristo, você verdadeiramente é livre de todas as amarras e culpas que o pecado traz, para que agora você tenha acesso total ao trono da graça. A carta aos Hebreus diz que é com autoridade que nós nos adentramos pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso. E Jesus está dizendo: vocês não precisam viver debaixo desse sentimentalismo miserável da religiosidade. Vocês precisam entender que eu vim para trazer vida para vocês em abundância. Não uma vida que vive respaldada no mérito daquilo que você faz, mas daquilo que eu fiz, daquilo que eu estou fazendo aqui. Tem uma frase de Timothy Keller que ele diz que a religiosidade, ela diz: se eu obedecer, então Deus vai me amar e aceitar. O Evangelho diz: sou amado e aceito, portanto desejo obedecer. Vou repetir. A religiosidade diz: se eu obedecer, então Deus vai me amar e aceitar. O Evangelho diz: sou amado e aceito, portanto desejo obedecer. Entende que a ótica da religiosidade, eu faço para ser aceito e amado. Então eu obedeço para ser amado e aceito. Mas na ótica do Evangelho eu já sou aceito, eu já sou amado, por isso eu tenho o desejo de obedecer. Entende, queridos? Não é pelo peso da obrigatoriedade, mas é pela graça irresistível.
revelada em Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Ele diz: aqueles que me ouvem, reconhecem a minha voz e me seguem. Ele diz: eles não ouvem a voz de estranhos, porque eles não reconhecem a voz de estranhos. Eles ouvem a minha voz e me seguem. Então Jesus começa a pontuar isso com seus ouvintes. E ele diz: eu dou a minha vida para reassumir, para trazer sentido e ressignificar novamente aquilo que é o verdadeiro sentido da vida com Deus. E então a Bíblia diz que ele fala: ninguém tira a minha vida, eu dou a ela voluntariamente. E então os judaizantes começam a ficar possessos de bravos e diz: quem que é esse homem aí? Ele enlouqueceu, está endemoniado. Vocês ficam ouvindo ele? Aí alguns que tinham ouvido e já tinha virado a chave, e que era ovelha, diz: não, como pode um endemoniado trazer visão aos cegos, fazer o cego enxergar? Então agora, Jesus, aquilo que era a mensagem anunciada pelo Cristo, começa a surgir efeito, começa a alcançar alguns. Que ele diz: ele está abrindo os nossos olhos, nós éramos cegos, mas agora nós estamos enxergando. Por isso, queridos, nós precisamos ir para a palavra. Jesus é a palavra encarnada, Ele é a palavra viva. Por isso, queridos, nós vamos conhecer a palavra de Deus, revelada no Cristo, para que a gente não seja conduzido por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento que a gente ouve por aí, que vai massagear e agradar o nosso ego. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo revelado a nós, ele é confronto. Tem um pensamento de C.S. Lewis que ele diz o seguinte: se você é daquele que procura uma religião para encontrar conforto, ele diz: definitivamente, eu te aconselho a não ser cristão. Porque ser cristão não é confortável, é confronto. Diariamente. E a graça nesse confronto não é algo que eu tenho medo, é algo que eu tenho desejo e prazer. Porque à medida que eu sou confrontado pelo Senhor, quer dizer que Ele está tirando o pior de mim e colocando o melhor dele em mim. Mas tem muita gente acostumada a viver no pior, na pior. E Jesus está chamando: sai desse pior e vem viver o melhor. Isaías capítulo 1 diz, Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queridos, ouvir o Senhor e comer o melhor dessa terra é se alimentar do Cristo. Por isso que Jesus diz que aquele que de mim se alimenta, de mim viverá, por mim viverá. Queridos, nós precisamos entender que o nosso bom pastor, ele é aquele que nos guia, queridos, dentro de uma resiliência para não desistir. Por isso, queridos, Salmos 23 diz que Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso bom pastor, que de nada teremos falta. Jesus, Ele veio dizer que a obediência é fruto de quem foi muito amado, de quem foi muito perdoado. Aleluia, queridos. Esse é o nosso desafio, esse precisa ser o nosso desejo diário. Aleluia, queridos. Ouvir a voz de Deus é um ato de fé que nos molda, nos aproxima de um conhecimento genuíno de Deus e transforma nossos amores, levando-nos a uma dependência profunda de sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Como é precioso ouvir o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Jesus é esse bom pastor que sempre vai vir com um cajado, nos livrando de andar por caminhos tortuosos. Jesus é esse bom pastor que o Salmos 23 diz: a tua vara e o teu bordão me consolam.
Ou seja, a vara do Senhor, ela nos disciplina, ela nos corrige e ela nos direciona. Queridos, precisamos entender que Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é aquele que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhece e me segue. Aqueles que entram por Ele serão salvos. Entrará, sairá e achará pastagem, ou seja, encontrará esperança. Ele diz que as ovelhas dele vêm atrás, seguindo Ele. Ou seja, Jesus, Ele não é aquele só que chama, não é só aquele que fala, Ele é aquele que vai na frente dando o exemplo do caminho que se deve seguir e como se deve seguir. Ele não vive na expressão que nós conhecemos na nossa presente era, como um ditado de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, Jesus é faça o que você me vê fazendo. A autoridade de ensino de Jesus, ele sai da teoria e ele entra na prática, porque esse é o evangelho de Cristo. Ele não é teórico, ele é prático. Aleluia, queridos. A Bíblia diz que aqueles que são ovelha ouve, reconhece e segue Ele. É o que nós vemos na carta de 1 João, dizendo que aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Permanecer com ele, sendo pastoreado por ele, nos leva a andar como ele andou. Por isso João também na carta diz que assim como Jesus foi para esse mundo, assim nós somos. Nós vemos aqui no vídeo, no início, falando da série, de pessoas que buscam ouvir o Senhor na palavra, no tempo secreto, no tempo de devoção, e então sai e vai para as suas realidades e faz a diferença. Você viu que cada um na sua área de trabalho ou de lazer estava revelando o colorido da vida. O arco-íris foi manchado dentro da identidade do que realmente significa, mas não vai perder a sua identidade real, por mais que tentam manchar e misturar um monte de coisa suja em cima dele. O arco-íris é uma representação da aliança de Deus com o homem. Então o colorido que nós vemos ali em cada esfera, no trabalho, nos momentos de lazer, fala do que, queridos? De um cristão que revela em um tempo cinzento o colorido da vida, que é viver comprometido com Jesus. Aleluia, queridos, comprometido com o bom pastor, sendo guiado por Ele, seguindo os passos dEle. E então a Bíblia diz que ele começa a ser interrogado e chamam ele de louco, de endemoniado. Queridos, porque ouvir a voz de Deus e obedecer de todo o coração, vai muitas vezes, queridos, ser retratado para as pessoas lá fora, que a gente é louco. Não sei se você já ouviu isso, mas quando você fala para alguém assim, eu ouvi Deus, a pessoa fala assim, você não está normal. Como você ouviu Deus? Mas a gente vive mesmo fora da normalidade do sistema. Aleluia, queridos. Nós ouvimos a voz de Deus, e a voz de Deus é através da palavra. A gente precisa sair da meninice e achar que a voz de Deus é uma voz externa, dizendo, filho meu, filho meu. É uma voz que ecoa por dentro, através da busca da palavra. Quando você guarda a palavra no coração, é uma voz que ecoa de dentro para fora. Aleluia, queridos. Em algumas ocasiões, algumas pessoas têm a experiência de ouvir externamente a voz de Deus. Eu testemunho isso de pessoas que estão perto. Como é precioso, queridos, isso. É precioso ouvir, sim, ter experiência de ouvir na voz do Senhor. É bom demais. Mas também, queridos, nós vamos entender que a voz de Deus, ela também se revela a nós através das Escrituras. Todos aqueles que testemunharam já a experiência de ouvir a voz externa de Deus, são pessoas que se aprofundaram na palavra.
Eu lembro de um irmão que testemunhou uma vez para mim, que ele estava em conflito com muitas coisas difíceis que ele estava vivendo na vida. E ele pegou e disse: se o Senhor me ama, o Senhor fala, eu só vou reconhecer se o Senhor vir me dizer de noite que o Senhor me ama. Porque do jeito que está, parece que está tudo confuso, parece que o Senhor está distante. Se o Senhor me ama, fala para mim. Ele disse que ele estava dormindo à noite e ele sentiu alguém sentando do lado da cama e disse assim: filho meu, eu te amo. Ele disse que a sensação que ele teve é que ele ia morrer. Sabe, queridos, tem tantas experiências assim, mas também tem tantas outras que são simples, mas também que não se desqualifica, mas tem o seu valor. Quando você lê um texto da palavra e a palavra salta para dentro do seu peito, seu coração acelera e você se coloca à disposição para viver, tem o mesmo valor. Aleluia, queridos. Às vezes vamos ter experiências que nós vamos ter assim um pouco mais marcantes, mas todos os dias que eu estou com a palavra, uma pequena marca também é deixada em mim. Então nós vamos ir para a palavra. Aleluia, queridos. Não viver de experiência ou de sentimento, mas de palavra. Amém? Queridos, Jesus ele é questionado. E Paulo fala que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Sabe que para os perdidos parece que é loucura, mas para a gente que é salvo é poder de Deus. Aleluia, queridos. E a gente precisa entender que a voz de Deus, ela se manifesta nos detalhes à nossa volta. A gente só precisa ter ouvidos para ouvir, coração para obedecer, formosos pés para segui-lo e olhos para contemplá-lo. Irmãos, como Deus fala comigo na vida dos irmãos. Como Deus fala comigo na vida dos irmãos. No simples. Como que Jesus na vida de cada um fala muito comigo. Sabe, queridos, por isso que a gente precisa andar mais junto. Porque Jesus na vida do teu irmão vai falar com você. Vai impactar a sua vida. Você consegue ver Jesus na vida dos seus irmãos? Irmãos, eu consigo ver Jesus na vida dos irmãos. Ah, queridos, como é precioso. Isso faz com que a gente continue seguindo as pegadas de Jesus e não desista. Porque quando a gente está andando junto, queridos, a gente é suporte um para o outro. A gente vê Jesus um no outro. Por isso quem caminha longe dificilmente vai ser muitas vezes consumido por um fogo. Quem está perto está mais aquecido. Vem para perto, queridos, não fica à parte. Venha viver essa graça que é ser igreja. Igreja não é tedioso, não é chato, é prazeroso. Irmãos, nós ficamos sexta-feira passada batendo massa. Acho que nós batemos umas 30 bitorneiras, irmãos. Jesus da glória, aquele contrapiso parecia que não tinha fim, irmãos. E que gracioso que é. Nós estávamos ali dando risada, brincando um com o outro, aprendendo, conhecendo um pouco mais um o outro. Que gostoso, irmãos. Nós vimos testemunhos acontecendo. Quinta-feira, irmãos, faltava parede para a gente terminar de rebocar. E tinha acabado o cal. Não ia dar para continuar. E nós falamos, 10h30, onde nós vamos achar cal? Daqui a pouco passou um senhorzinho, mais para lá do que para cá, para lá de Bagdá, turbinado, andando bem vagarosamente. E ele estava prestando atenção na nossa conversa, irmãos. E nós ali discutindo, daqui a pouco ele chegou em mim assim, você mesmo, vem aqui. Eu falei, o que está acontecendo nessas horas, Brasil? Tem o cal lá na minha casa. Vamos lá buscar. Cadê os meninos? Vem, vamos. Irmãos, ele estava turbinado, né? E aí vai saber que cal que é esse que ele estava. Aí a gente falou assim. Aí a hora que eu vi os meninos indo, eu falei, Jesus, quem tem menos juízo? Ele de levar a gente que nem conhece, ou a gente ir junto, né? E daqui a pouco vi os dois irmãos trazendo. Ele deu um pacote de cal e um de cimento.
Os irmãos achou que o de cimento era de cal. Achou que era de 18, né? Que era de 50. O irmão chegou aqui até esbaforido. Irmãos, Deus usou até uma mula para falar com Balaão, irmãos. Deus usou um improvável para poder abençoar a obra que estava acontecendo. Irmãos, nós estávamos com uma falta de pedreiro, irmãos. Misericórdia, Jesus, não achava pedreiro por nada. Eu falei, Jesus amado, nós achamos um. E de repente, eu tenho uns moradores de rua que é meu amigo. Sempre converso com eles. Aí ele parou assim e falou, ô pastor, vocês estão mexendo na obra aí? Eu falei, tamo. Aí ele pegou e como já pegou a enxada, começou a bater massa ali, já jogou dentro do carrinho. Aí falou, eu era pedreiro. Aí ele pegou e já subiu no andame, irmãos. Quando viu, ele já rebocou um pedaço da parede. Falei, rapaz, se eu soubesse, eu tinha pegado você da rua, tirava você daí, te dava comida, cuidava de você, te livrava dos perigos da rua e você ajudava nós, olha. Aí ele comeu um pão, carne moída com a gente ali, depois foi embora. Aí alguém estava indo embora, chegou outro morador de rua. Tem trabalho aí? Eu falei, é voluntário. Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, vixe, pastor, sou desviado, faz 5 anos eu era diácono. Falei, antes tarde do que nunca, antes logo do que tarde demais, volto para Jesus enquanto é tempo, falei para ele. Jesus não te trouxe aqui por acaso, é hora de você voltar para a casa do Pai. Sabe, queridos, como Deus fala com a gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Queridos, nós trabalhamos até 2 horas da manhã batendo massa, o povo indo para o Zezé Amargo e nós aqui. E aí, e tem uns crentes aí, viu? Uns crentes meia boca que vai no tal do Zezé Amargo. Vigia, não troca o doce da vida por amargo desse mundo. Cuidado, irmãos. Eu gosto dessas exposições, irmãos, porque denuncia quem é e quem não é. Quem está firme e quem está fora. Se você está fora, é hora de você voltar para dentro. Aleluia. Oh, Jesus, eu não queria falar disso, Jesus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Queridos, eu vi jovens, ontem nós tivemos uma palestra com uma psicóloga de Londrina. Jovens que ao invés de estar aqui para ouvir ser ministrado, estava lá, irmãos. Deixa eu tomar mais um gole de água. Estava lá, irmãos. Irmãos, olha, essas coisas, olha como Deus fala com a gente. Sabe do Zezé Amargo, aonde estava a fila? Estava lá em Santa Mariana. Às vezes a gente reclama de ficar na fila aqui quando o pastor cumprimenta, né? Eles ficaram lá de Santa Mariana para entrar dentro do Zezé Amargo. E às vezes a gente reclama. Irmãos, o pedreiro não é cristão que nós conseguimos achar. Ele saiu daqui 00:30. E ele foi ver o rodeio e participar do show. E voltou e foi embora 4, 5 horas da manhã. Sabe, queridos, às vezes a gente fica dando desculpa para Deus que a gente está cansado. Sabe qual que é a idolatria do presente tempo? Se chama bem-estar. Porque a gente quer sempre bem-estar e nunca estar bem. Conversei com um dos jovens que estava trabalhando. Aí eu peguei, ele falou no outro dia, no sábado, né? Ele veio e falou, nossa, pastor. Falei, já está descansado, meu filho? Renovado? Ele falou, mais ou menos, pastor. Não é para bater massa de novo, não, né? Eu falei, não, meu filho, é uma canseira boa, falei para ele. Falei, para analisar. A somatória do que a gente viveu junto, como família, como comunhão, acaba desabonando toda a canseira. Porque quando a gente está trabalhando junto, construindo junto, queridos, para o reino de Deus, é apaixonante. É a melhor sensação que a gente tem. É a sensação de quem está vivo. E tem muita gente que vai para esses lugares aí, queridos, buscando uma sensação de vida. E no final, só tem morte. Só tem pressão e depressão. E depreciação dos valores e princípios. Sabe, queridos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e sermos filhos
que anda na contramão do sistema, se deixa ser pastoreado e obedece. E obedece à voz do bom pastor. Aleluia, queridos. Jesus agora entra no pórtico de Salomão. Estava tendo na cultura judaica, tinha um feriado que chama Chanukah, que é festa da dedicação. Que eles venceram uma guerra, a guerra dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Eles estavam debaixo de uma liderança que impedia eles de cultuar ao Senhor. Então agora eles lutaram e eles venceram. Ganharam novamente o direito de cultuar ao Senhor. Então a festa da dedicação é a festa da inauguração. Foi reinaugurado o templo. E Jesus estava ali nessa festa. E o que significa essa festa da dedicação? Significa aqueles que venceram a escuridão, venceram as trevas. Jesus estava ali nessa festa judaica que carregava esse peso de significado. Aqueles que venceram a escuridão. E ali ele fala novamente sobre ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ele fala que as ovelhas ouvem a voz do Senhor, do seu pastor, e a seguem. E a Bíblia diz que então alguns judeus que ali estavam, que ainda não estavam seguindo, ouvia à distância, seguia e obedecia mais ou menos. Eles então dizem: até quando você vai deixar a nossa mente suspensa? Fala-nos francamente, tu és o Cristo ou não? Ele diz: as minhas obras falam e testificam quem eu sou. E então quiseram apedrejá-lo novamente. Ele diz: por quais obras vocês vão me apedrejar? Sabe, queridos, ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, às vezes você vai ser ameaçado de apedrejamento. Entende, queridos? Entenda uma coisa, queridos: alguém legal não é levado para a cruz e morre de cruz. Você acha que Jesus é um cara legal? Para o sistema? Não era, porque ele ia frustrar, como diz os jovens, o rolê deles. Acabou com o rolê deles. Acabou com a caminhada contrária deles. Então Jesus, ele era uma ameaça. Pessoas legais, queridos, não são levados para a cruz. Jesus, ele não foi morto porque ele foi um cara legal. Ele foi morto porque ele era uma ameaça. Ameaça de trazer visão para aquele que estava cego e não enxergava a verdade. E a Bíblia diz que então agora Jesus ele afirma isso e ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai não há quem possa arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, por ele ter se feito filho de Deus e se manifestado como filho de Deus, quiseram novamente apedrejá-lo. Sabe, queridos, ser filho de Deus nos livra desse peso da religiosidade, da obrigatoriedade, da meritocracia. Ser filho de Deus me faz agora, queridos, entender que eu não prestava mesmo, mas Ele mesmo assim me amou, Ele mesmo assim acreditou, mesmo assim Ele morreu no meu lugar e me deu a vida. Isso é a graça do Evangelho. Isso é a maravilhosa graça do Evangelho. Jesus então agora diz: ninguém pode arrebatar da minha mão aqueles que são meus. Por isso, queridos, que o termo desviado para mim não existe. Queridos, é impossível você conhecer o amor de Deus revelado de forma perfeita em Cristo e você se perder. Sinto muito, você nunca conheceu. Porque quando você vê Jesus, a beleza de Jesus, queridos, tudo fica feio. Nada fica mais bonito do que Ele. Nada. Ele é a beleza, queridos, incomparável. Os encantos e as belezas do mundo presente não se compara com a beleza de quem Ele é. A beleza do mundo é maquiada. A beleza do Cristo não é maquiada. Ela é genuína, ela é pura, ela é verdadeira. Aleluia, queridos. E olha que interessante, queridos. Jesus então agora ele se retira, ele vai para o outro lado do Jordão, aonde João batizava.
E a Bíblia diz que ali ele permaneceu. E muitos começaram a ir para lá onde ele estava. E agora a fala desses que foram lá no deserto ver aonde Jesus estava, aonde João batizava, além do Jordão, diz que falaram o seguinte: João não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele falou a teu respeito é verdade. Aconteceu e está acontecendo. Por isso nós cremos. Por que Jesus foi para esse lugar? Por que Jesus voltou? João Batista é tido aquele como que é o precursor, aquele que veio aplanar o caminho para que Jesus viesse. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora Jesus vai para aquele lugar e permanece ali, e a multidão é atraída para aquele lugar deserto, aonde João começou a batizar, porque Jesus estava levando agora o povo para o lugar da onde tudo começou, para trazer a memória deles, dizendo: lembra que tudo começou, o portal que foi aberto por João foi uma mensagem: arrependimento e a vinda do reino. Arrependimento e a vinda do reino, não em partes, mas na sua totalidade. Queridos, ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz dele é ir na contramão do sistema, mostrando o colorido da vida para um mundo cinzento, sem beleza. E esse colorido da vida está ligado com o comprometimento que nós temos com o Evangelho, o comprometimento que nós temos com a palavra de Deus, com Cristo nesse tempo. Aleluia, queridos. Eu creio numa igreja, queridos, que não vem somente no domingo ou em outras atividades. Ouve e vai embora como se nada tivesse acontecido, e vive a vida do jeito que quer. Eu creio numa igreja que ouve a palavra, queridos, e é encorajado a sair das quatro paredes e levar essa beleza de cor, que é o Evangelho, por onde você passar. Eu estava falando com o irmão no mutirão, a gente precisa entender, queridos, que cada um aqui é pastor aonde está. Na profissão que você está, você é pastor naquele lugar. Porque se você é ovelha, querido, você só vai ficar só muitas vezes reclamando. Você vai para o seu emprego, para a sua profissão, com a mentalidade de um pastor, você vai estar ali, você vai entender que você está ali para pastorear. Deus vai te usar ali, aonde você está, no meio que você está. Não estou trabalhando, fico em casa, sou do lar. Tudo bem, então o seu pastoreia com as suas vizinhas. Quando vir falar mal dos outros, você vai ministrar o Evangelho. Você não vai entrar na onda, você vai trazer ela para a tua onda, a onda do Evangelho. Fala, para de ficar falando da vida dos outros, vem surfar nessa onda. Essa onda, você não fala da vida dos outros, você acredita nos outros, você levanta os outros. Você olha para os outros, não com um olhar de julgamento ou condenação, mas de esperança de redenção. Você entende, queridos? Nós somos representantes do reino de Deus nesse tempo. Aonde você está, você é um representante do reino. Aleluia, queridos. Vamos juntos, queridos, ser guardiões da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é arrependimento e a vinda total do reino com força total na nossa vida. Nossa igreja, a teologia da nossa igreja, ela é baseada nas institutas de um homem chamado João Calvino. João Calvino pegou a Suíça, em Genebra, era tido como o lixão daquele lugar. Sabe como que ele começou a revolução? Cuidando do saneamento básico naquele lugar. Ele começou a cuidar do saneamento básico e ele começou então agora a ganhar força para todas as esferas daquela cidade. E aquela cidade que era tida como um lixão, nós conhecemos hoje Genebra como uma parte da beleza da Suíça, a bela Suíça. Um lugar que os maiores prêmios nobéis saíram daquele lugar.
Os relógios mais caros do mundo estão lá. Os perfumes mais caros. Um lugar que era tido como lixão foi transformado completamente. Sabe por quê? Porque todos naquela cidade foram tomados de um entendimento. Sabe qual é? Glorificar a Deus em tudo que faz. Glorificar a Deus em tudo que faz. O empresário, ele pastoreava os seus funcionários. O médico pastoreava a sua equipe auxiliar. Cada área era evidenciado o evangelho e destacado o evangelho. Sabe, queridos, na sua empresa, você destaca o evangelho? Ou você é um agente 007? Você é um cristão escondido. Ninguém sabe que você é cristão. Sabe, queridos, se manifeste. Ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. Pode ter certeza que a voz de Deus sempre vai ser contrária àquilo que você quer. A sua vontade muitas vezes vai ser contrária àquilo que Deus está falando. Mas obedeça mesmo assim. Escolha obedecer. Aleluia, queridos. Que a gente possa dar ouvido para o Senhor. As cartas do Apocalipse, todas elas terminam dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando com a igreja. O que a gente precisa é dar ouvidos para aquilo que Ele está falando. Deus quer te levantar nessa cidade para revolucionar essa cidade. Queridos, eu não sei se eu vou viver para ver. Mas eu creio, queridos, que Deus não nos trouxe para essa cidade de Bandeirantes por acaso. Queridos, eu creio que cada área aqui dessa cidade sendo tomada por gente que é cristão, mas não cristão de nomenclatura, cristão de verdade. Que tudo que faz é para a glória de Deus. Eu creio, queridos, eu creio que um despertamento, queridos, está soando sobre Bandeirantes. A campainha tá tocando, queridos, mas não coloca no modo soneca. Não coloca no modo soneca. Levanta-se. Se levante. O despertador está tocando, levante-se. E vai para cima. E viva o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Aleluia, queridos. Jesus veio para nos ensinar, queridos, a irmos ao Senhor, a nos dar acesso a Deus. Sabe, queridos, a gente tem que entender que o evangelho não é fast food. Você pede, vem, chega e buzina na sua casa. Queridos, é joelho no chão. Billy Graham diz: fique de joelhos no seu quarto até você e Deus ser amigos íntimos. Queridos, nós precisamos dar ouvidos ao nosso Senhor. Mas para dar ouvidos nós precisamos silenciar as outras vozes. Nós precisamos ter tempo. Precisamos ter tempo para ouvir. E mais do que ouvir, escutar. Sabe quando a mulher fala com o homem e o homem não escuta? Não quer dizer que ele não está ouvindo, ele só não está escutando. Já aconteceu isso na sua casa? A mulher está falando, você está ouvindo, mas você não está escutando. Aí a pior coisa é você falar assim: o que você falou mesmo? Você não estava ouvindo? Estava, só não estava escutando. Sabe, gente, tem muita gente fazendo assim com o Senhor. Deus está falando, mas não escuta. Mas Deus é misericordioso. Não é que nem as mulheres bravas, não, mas você vai perguntar: fala de novo, Senhor, e Ele vai falar de novo. Sabe, queridos, mais do que ouvir, vamos escutar o Senhor e vamos obedecer. Aleluia, queridos. Seja um crente que desistiu do pior e assumiu o melhor. Desiste do pior e assuma o melhor.
Sabe o que é o crente pior? É aquele que sabe que tem que fazer e não faz. Sabe, queridos, a gente sabe que a gente tem que ouvir Deus, tem que buscar a palavra de Deus. Não adianta. Queridos, é inegociável. Tem gente que vem perguntar algumas coisas para mim lá atrás, porque hoje já é poucos que vêm falar, porque já sabe a resposta. Mas alguns ainda são novos na casa e ainda não sabem. Mas muitos vêm me procurar e falavam, quero conversar com o senhor, pastor. Eu falei, tudo bem. Pastor, está acontecendo assim, assim, assim na minha vida. O que Deus está falando? Aí eu faço uma pergunta, como está seu tempo com Deus? Está tendo tempo com Deus? Não? Ah, então eu não sou guru, não. Vai ter tempo com Deus e eu vou ajudar você em oração. Você está tendo dificuldade de ler a Bíblia, então eu vou te ajudar a ler a Bíblia. Você está tendo dificuldade de jejuar, vou jejuar com você. Mas você vai buscar. Irmãos, eu falar, não sou guru. Não, irmãos, Deus fala comigo e fala com cada um. Como pastor, nós vamos juntos, como amigos, discernir o que Deus está falando, para então entender a direção. Agora é diferente de chegar assim, ó, Deus está falando isso e isso comigo, pastor, mas não estou entendendo. Eu falei, vamos junto orar. O Deus também está falando mais ou menos comigo na mesma direção. Então calma aí, vamos unir o que Deus está falando com o outro, e aí vai juntar o quebra-cabeça, vai fazer sentido. Porque Deus não vai falar diferente. Entende, queridos? Se eu estou andando junto com Samuel Cabia, Deus não vai falar comigo em português e com eles em inglês. Porque daí eu vou ficar falando português e eles em inglês e não vai ninguém entender nada. Ué. Agora, se eu falo português e eles falam português, eu vou entender e eles vão me entender. Deus é assim, queridos. Quando a gente anda junto, Deus começa a sinalizar e soprar para nós aquilo que Ele quer, e vai soprar para o outro e vai testificando. Aleluia. Por isso que é bom andar junto, querido, e não distante. Amém? Ouça, reconheça, siga e não desista. Não desista da caminhada. Procure alguém para se apoiar, porque isso é ser igreja, isso é ser família. Aleluia. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar. Abre seu coração para Ele. Talvez você está aqui nessa noite, você está ouvindo um monte de coisa, um monte de pessoa, mas você não está conseguindo parar para ouvir Deus. Essa é a noite de você se arrepender e dizer, Senhor, silencia todas as vozes externas e todas as vozes também na minha cabeça. Eu quero ouvir Tua voz, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim. Eu não quero viver para fazer, para ser aceito. Eu não quero viver e fazer para ser amado. Senhor, eu quero fazer porque eu entendi já. Eu sou aceito, eu sou amado. Por isso eu quero fazer. Por isso eu quero obedecer. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos Te ouvir, Senhor, e queremos escutar e obedecer de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus.